Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Direito Administrativo. Neste módulo 3, dedicado à administração pública, estudaremos a aula 11, cujo tema é os princípios norteadores da administração pública. Esses princípios representam os fundamentos que orientam toda a atuação administrativa e constituem verdadeiros pilares do direito administrativo brasileiro. Na aula anterior, estudamos o conceito de administração pública e suas acepções objetiva e subjetiva. Vimos que a administração pública corresponde tanto ao conjunto de órgãos, entidades e agentes responsáveis pela função administrativa quanto às próprias atividades administrativas exercidas pelo Estado. Agora, analisaremos os princípios que orientam e limitam a atuação administrativa. Os princípios jurídicos são normas fundamentais que servem de base para a interpretação e aplicação das demais normas do ordenamento jurídico. No direito administrativo, os princípios possuem enorme importância, pois estabelecem os limites da atuação estatal e garantem que a administração pública atue em conformidade com os interesses da coletividade. Os principais princípios da administração pública estão previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são conhecidos pela sigla LIMP. Além desses princípios expressos, existem diversos princípios implícitos reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência, como supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, continuidade do serviço público, autotutela, segurança jurídica e motivação. O primeiro princípio previsto na Constituição é o princípio da legalidade. Esse princípio estabelece que a administração pública somente pode agir quando houver autorização legal. Diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração pública está estritamente vinculada à lei. O administrador público não pode agir conforme sua vontade pessoal. Sua atuação deve estar sempre fundamentada no ordenamento jurídico. O princípio da legalidade representa uma importante garantia contra arbitrariedades e abusos de poder, assegurando que a atuação estatal ocorra dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pelas leis. O segundo princípio é o da impessoalidade. Esse princípio determina que a administração pública deve atuar em benefício do interesse coletivo, sem favorecimentos ou perseguições pessoais. Os atos administrativos não pertencem aos agentes públicos, mas à própria administração. Por essa razão, a atuação estatal deve ser neutra, objetiva e voltada exclusivamente para a realização do interesse público. O princípio da impessoalidade também está relacionado ao princípio da igualdade, exigindo tratamento isonômico entre os administrados e vedando privilégios injustificados. Outra consequência desse princípio é a proibição da promoção pessoal dos agentes públicos. A publicidade de atos, programas, obras e campanhas governamentais deve possuir caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada a utilização para fins de promoção pessoal de autoridades ou servidores. O terceiro princípio é o da moralidade administrativa. Esse princípio exige que os agentes públicos atuem com honestidade, ética, boa-fé e lealdade às instituições. Não basta que o ato administrativo seja legal. É necessário que ele também seja moral e compatível com os valores éticos que devem orientar a administração pública. A moralidade administrativa constitui requisito de validade dos atos administrativos. Um ato que seja legal, mas imoral, poderá ser considerado inválido. A Constituição Federal reforça a importância desse princípio ao prever mecanismos de combate à corrupção e à improbidade administrativa. O quarto princípio é o da publicidade. Esse princípio determina que os atos administrativos devem ser divulgados e colocados à disposição da sociedade, permitindo o conhecimento e o controle das atividades estatais. A publicidade é um instrumento de transparência e de fortalecimento da democracia. Por meio dela, os cidadãos podem fiscalizar a atuação dos agentes públicos e exigir responsabilidade da administração. Entretanto, a publicidade não é absoluta. Existem situações excepcionais em que o sigilo é admitido, especialmente quando necessário à proteção da segurança da sociedade, do Estado ou da intimidade das pessoas.
A Lei de Acesso à Informação representa importante instrumento de concretização do princípio da publicidade, assegurando aos cidadãos o direito de obter informações dos órgãos públicos. O quinto princípio é o da eficiência. Introduzido expressamente pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, esse princípio exige que a administração pública desempenhe suas atividades com qualidade, produtividade, economicidade e rapidez. A eficiência busca assegurar que os recursos públicos sejam utilizados da melhor maneira possível, proporcionando serviços adequados e resultados satisfatórios para a sociedade. A administração pública moderna deve buscar constantemente o aperfeiçoamento dos serviços públicos, a redução dos desperdícios e a melhoria da qualidade do atendimento aos cidadãos. Além dos princípios expressos, existem diversos princípios implícitos que desempenham papel fundamental no direito administrativo. Um deles é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse princípio estabelece que, em determinadas situações, os interesses da coletividade devem prevalecer sobre os interesses individuais. É em razão desse princípio que a administração pública possui determinadas prerrogativas, como a desapropriação de bens, a aplicação de sanções administrativas e o exercício do poder de polícia. Entretanto, essa supremacia não é absoluta. A atuação estatal deve sempre respeitar os direitos fundamentais e observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Outro princípio importante é o da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio significa que os agentes públicos não são proprietários dos interesses da coletividade. Eles apenas administram esses interesses em nome da sociedade. Por essa razão, o administrador não pode agir conforme suas conveniências pessoais, devendo sempre observar os limites impostos pela lei e pelo interesse público. Também merece destaque o princípio da continuidade do serviço público. Esse princípio estabelece que os serviços públicos essenciais não podem sofrer interrupções injustificadas, pois sua prestação é indispensável para a sociedade. Outro princípio relevante é o da autotutela. De acordo com esse princípio, a administração pública possui o poder de controlar seus próprios atos, podendo anulá-los quando ilegais ou revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos. Esse entendimento encontra fundamento nas súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. O princípio da razoabilidade exige que os atos administrativos sejam compatíveis com o bom senso e com os padrões normais de comportamento. Já o princípio da proporcionalidade determina que as medidas adotadas pela administração sejam adequadas, necessárias e proporcionais aos fins pretendidos. Também merece destaque o princípio da segurança jurídica, que busca garantir estabilidade nas relações jurídicas e proteger a confiança legítima dos administrados. Outro princípio de grande importância é o da motivação. Esse princípio exige que os atos administrativos sejam devidamente fundamentados, permitindo que os administrados conheçam as razões que levaram a administração a adotar determinada decisão. A motivação é essencial para garantir transparência, controle e respeito ao contraditório e à ampla defesa. Todos esses princípios formam o chamado regime jurídico administrativo, conjunto de normas e valores que diferenciam a atuação da administração pública das relações privadas. A observância desses princípios é obrigatória para todos os órgãos, entidades e agentes públicos, independentemente da esfera federativa ou do poder ao qual pertençam. Portanto, podemos concluir que os princípios norteadores da administração pública constituem os fundamentos que orientam toda a atividade administrativa. Entre os princípios expressos previstos no artigo 37 da Constituição Federal destacam-se a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Além deles, existem diversos princípios implícitos, como a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, a continuidade do serviço público, a autotutela, a razoabilidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica e a motivação. Esses princípios garantem que a administração pública atue em benefício da coletividade, respeitando os direitos dos cidadãos e promovendo a realização do interesse público em conformidade com a Constituição e as leis. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre administração pública, analisando sua organização e a distinção entre administração direta e administração indireta. Até a próxima!